Isaías 41, versos 8 a 13. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, eu, a quem tomei desde os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, e eu te ajudo. Palavra impressionante, né? Agora, impressionante é como o medo toma conta dos seres humanos. Como nós somos movidos a medo. Novamente vou explicar para você que medo não é apenas aquele pavor, aquele susto que a gente toma, porque aí você pode dizer: não, eu quase não tenho medo, mas do medo se deriva 90% dos nossos problemas. Do medo vem a insegurança, a falta de fé, a depressão, a angústia, a ansiedade. Tudo isso vem do medo. Então você é ansioso? Medo. Angustiado? Medo. Você é desanimado? Medo. Quase todas as situações negativas vêm do medo. E Deus não nos criou assim. Quando a gente vai lá em Gênesis 2, 1 e 2, o homem não tinha medo, nem angústia, nem ansiedade, nem dúvidas, nem tristeza alguma. O medo existe por causa do pecado. Foi a primeira reação de Adão e Eva quando pecaram. No capítulo 3 de Gênesis foi quando Deus falou: por que você se escondeu? Ele disse: tive medo. Desde então o ser humano tenta se esconder de Deus. Todas essas pessoas que perseguem a igreja, que atacam a igreja, que desprezam a igreja, na verdade, elas têm medo de descobrir que Deus é real e Ele é como a Bíblia menciona. O medo existe por causa do pecado, foi o primeiro sentimento. Nós hoje temos medo de quase tudo. Quase tudo temos medo. Qualquer coisa que aconteça ou que não aconteça, que a gente acha que vai acontecer, somos tomados pelo medo. Mas Deus não quer que sejamos assim, meus irmãos. Aqueles que são de Deus não precisam viver assim. Se você é crente, você não deve demonstrar medo para as pessoas que te conhecem. Você não deve ter uma vida insegura, que transmita ansiedade. Você não deve, mesmo que aconteça de você ter isso, mas você não deve demonstrar isso, porque as pessoas vão pensar logo: mas ele não crê em Deus, ele não tem um Deus, por que ele vive assim? E acaba sendo um mau exemplo. Não é bom que a gente confesse as nossas dificuldades a ímpios. Para isso que nós temos irmãos, para isso que nós temos pastor, diáconos, pastores, diáconos, irmãos, para conversar com eles, não com o ímpio. Não demonstre as suas dificuldades para o ímpio, porque ele vai ter um mau exemplo da sua própria vida. Meus irmãos, nós temos aqui
nessa passagem, Deus ordenando para que você não tenha medo. Deus dando uma ordem, versículo 10, não temas. Não temas. Logo a seguir ele diz, não te assombres, ou não te assustes. Não fique assustado, não fique alarmado. Nós estamos tendo mais notícias do mundo inteiro. A política no Brasil, a guerra na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, ameaça de guerra nuclear, ameaças de calamidades naturais, horríveis. Mas nós não podemos ficar alarmados, vivendo assustados. O Senhor diz, não temas, não te assustes. Verso 13. Se a gente pular algumas palavras, a gente pode ler assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te digo, não temas. Eu, o Senhor teu Deus, te digo, não temas. Irmão, você gosta de obedecer a Deus? Te agrada obedecer a Deus? Então não temas. E graças a Deus, Deus não fica só no não temas, né? Ele sempre é assim. Ele não fala assim, não faça isso. Não faça isso porque disso, porque disso, porque disso. Faça isso porque eu te darei isso, e vou fazer isso, vou fazer isso. Então aqui ele não fala só, não temas, ponto final. Não, irmão. Deus promete te ajudar. Ele fala, não temas, pela fé, não temas, e eu vou ajudar você. Veja, você tem medo de ficar só? Quem não tem, né? O medo de ficar só é tão grande que faz com que pessoas abandonem a Cristo, abandonem a igreja, para não ficar só. Para ficar com uma outra pessoa qualquer. Quando a gente está só em algum lugar estranho, tem vezes que você fica com medo quando apaga a luz, medo no escuro, medo de andar pelas ruas. Você tem medo de ficar só? Ele está contigo. Olha o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Você não está só. É uma coisa muito ruim, irmãos, que a gente... eu estou sozinho. O crente não pode falar uma coisa dessa. É algo que entristece o coração do próprio Deus. Está sozinho? Como é que está sozinho? Eu estou com Ele. Jesus falou, aproxima-se a hora, todos vocês me abandonarão, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Ainda que todos estejam contra você, que você sinta solidão, falta de apoio, você se sinta isolado, mas você tem que entender, não é nem questão apenas de fé, mas de realidade, você não está só. O ímpio está só, o incrédulo está só, mas não o cristão. Eu estou contigo, irmão. Não temas, porque eu sou contigo. Cada situação de medo, desânimo, tristeza, ansiedade, depressão, você ouvir essa voz, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Deveria ser o suficiente para você parar. Não, espera aí. Ele é comigo. Aquela música bonita, né, que a gente canta de vez em quando, Ele está contigo, ou Ele está comigo, não lembro agora, mas acho que Ele está contigo. Você tem medo de ficar só? Você nunca está só. O nosso problema é que, como seres humanos sociais, nós somos seres sociais, nós dependemos demais das pessoas.
demais, da família, dos irmãos. E até de um certo ponto é importante isso. Mas nós não podemos depender exclusivamente e principalmente das pessoas. Nós temos que depender de Deus. Como Davi falou, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor vai estar comigo. Não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que eu não temerei mal algum? Porque tu estás comigo. Então você passa num lugar escuro, até mesmo na tua casa. Eu não estou vendo nada, mas aquele que está comigo está vendo tudo. Eu não preciso temer demônio, não preciso temer feitiçaria. Ele está comigo. Irmão, você tem medo de ser derrotado? Tem medo de perder, de ser derrotado? Ele é o teu Deus. Olha o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu, o grande eu sou teu Deus. Como é que você vai perder? É uma coisa impressionante. Deus é seu. O grande Deus se deu a você. Você o tem. Não é só Ele que te tem, você também o tem. Ele é o teu Deus. Você tem medo de não ter forças? A gente cantou agora uma música que é baseada em Isaías 40. Volta aí uma página só, Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador... Olha, gente, assume isso aí, ó. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você pode não ter nenhum vigor, está zerado, bateria zerada. Mas ele pode botar para 100% numa fração de segundo. O teu carregador não pode fazer isso. Tu leva lá um tempão, né, carregando, de 0 a 100 numa fração de segundos. Ele não tem nenhum vigor, mas eu multiplico as forças e dou vigor ao cansado. Verso 30, os jovens se cansarão, se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu amado, guarda essa frase. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está fraco, irmão? Espera no Senhor. O que significa espera no Senhor? Confia no Senhor. Acredita no Senhor. Aguarda o Senhor. A sua intervenção, o seu socorro, o seu auxílio. É assim que nós devemos viver. Esperando no Senhor e sendo renovados. Sabe por que muitas vezes a gente não é renovado? Porque a gente está esperando na gente. Ah, não, peraí. Eu vou orar, vou buscar, eu vou ler a palavra, eu vou deixar essas coisas, e aí o Senhor, aí vai acontecer. Faça tudo isso, mas espere no Senhor. Espere no Senhor. Você tem medo de não ter forças? Volta lá em Isaías 41. Olha o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço. Essa palavra não está muito bacana. O significado é, eu te fortaleço.
Eu te dou forças. Está com medo de perder as forças, de não ter mais força? Deus está dizendo, eu te dou força. Irmão, já parou para pensar todos esses anos, quantas crises você já passou? Quantos momentos de fraqueza, de dúvida, de pensar em desistir? Por que não aconteceu? Porque Ele te fortaleceu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força está nele e ele transmite essa força. É por isso que a gente persevera na fé. Irmão, está fraco? Busque ele. Busque suas forças. Diga para ele, Senhor, estou fraco. Renova minhas forças. E ele te responderá. Você tem medo de não conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir. Várias vezes a gente chega a essa situação, né? Não sei se eu vou chegar lá. Não sei se eu vou conseguir, não sei. Não sei se eu vou vencer. Não sei. Irmão, ele te ajuda. Ele te ajuda. Olha o verso 10, lá no final. E te ajudo. Quer dizer, eu te esforço e te ajudo. Verso 13, lá no final do verso 13. Eu te ajudo. Irmão, se você não pega essa palavra e acredita, você está fazendo pouco de Deus. Imagina isso. Você está com um problemão. Você tem um familiar que está com um problemão. Aí você fala para ele assim, eu te ajudo. E a pessoa te deixa ali falando sozinho e vai embora. Como é que você se sente? Você ofereceu ajuda e a pessoa te desprezou. E você imagina Deus falando assim, não temas, eu te ajudo. E a gente dá as costas e vai embora. Sem acreditar realmente no que Ele está falando. Nós estamos duvidando de Deus, fazendo pouco da sua palavra, do seu infinito poder. O nosso grande problema, às vezes, é que o nosso Deus é pequeno, mas o Deus da Bíblia é gigantesco. Eu te ajudo. Você não vai acreditar? Deus está dizendo, eu te ajudo, você vai perseverar na fé, meu Espírito está em você, você vai chegar lá. Um dia você estará comigo na glória eterna. Ah, mas e essa vida? O problema é esse, né? O crente hoje só pensa nessa vida. E essa vida? Como é que eu vou ver essa vida? Com muitas aflições, com muitas dificuldades, com muitas tribulações. Mas Deus diz, eu te ajudo. Você vai vencer. Não existe essa história, irmão, que muitos falam por aí, que vai só vitória, só vitória. Não, é só luta. É luta, luta e luta. Leia Romanos 8. Tribulação, angústia, perseguição, fome, sede, espada, nudez. Gente, é uma lista muito pior daquilo que nós já passamos. Mas Paulo fala, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te ajuda. Eu como pregador, quantas vezes, acho que milhares de vezes eu me encontrei indeciso, o que eu vou pregar. Já houve casos de eu chegar, faltando 10 minutos, 5 minutos, já houve casos de eu estar no culto ainda procurando, não que eu não tivesse, mas tinha 3, 4, 5 e aquilo. E eu nunca fiquei sem a palavra. O Senhor sempre ajudou. Mesmo quando às vezes eu nem o buscava. Ele dizia, aqui está a palavra. Diga. Irmão, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos ajuda. Você reconhece isso?
Ó, irmão, reconheça isso, viu? Ah, não, mas você não sabe, minha vida está Se ele não estivesse te ajudando, você estava no inferno agora. Então não venha dizer que Deus não te ajuda. Ele mandou seu filho que salvou sua alma. Se fosse só por mim e por você, estaríamos todos no inferno. Ele te ajuda. Você está com medo de cair? Ah, eu tenho medo de cair. Tenho medo de acontecer alguma coisa muito grave, eu acabar caindo, tropeçando. Irmão, ele te toma pela mão. Olha o verso 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Está vendo aí? E te digo, não temas, eu te ajudo. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Por que a mão direita? A mão direita simboliza a mão mais forte. Geralmente quem é destro é a mão mais forte. Tem canhoto. Para o canhoto é a mão esquerda. Mas ele está dizendo, eu te tomo pela mão direita. Quer dizer, eu te seguro. Você não vai cair definitivamente e totalmente. É como uma criança, quando ela vai caminhando e... Quantas vezes acontece isso, né? Acontece até com casais, às vezes. Né? Foi o símbolo perfeito. Uma vez ela caiu e... Você não estava segurando minha mão. Mas foi uma fração de segundos que eu... O Senhor não deixa de segurar a nossa mão, nem numa fração de segundo. Quando a gente cai por alguma razão, Ele permite, mas Ele vai levantar. Ninguém vai ficar caído para sempre e totalmente, se é um cristão verdadeiro. Te tomo pela tua mão direita. Você tem medo de desistir? Ele te sustenta. Olha o verso 10. Porque, lá na metade, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou, eu te sustento com a minha mão direita justa. Justiça aqui, ele está dizendo que ele é fiel, que ele é verdadeiro, que ele é justo. E ele sustenta de forma perfeita o seu povo. Ele toma a pessoa, sustenta a pessoa com a sua destra. Aí eu fiquei pensando, né? Interessante. Aí sai a ilustração da criancinha com o pai. Porque o Senhor fala, eu tomo você pela mão direita, com a minha mão direita. Aí eu fiquei pensando, você já viu quando uma pessoa está caindo num penhasco, ou num poço, qualquer lugar que seja, e a pessoa pede ajuda, aí vem o outro, né, dá aquele, segura, minha mão direita com a sua mão direita, segura e ergue a pessoa. A ilustração é essa. Eu te sustento. Você não vai desistir, você não vai sucumbir, porque eu não vou deixar, diz o Senhor. Eu com a minha mão direita justa, e significando também que a destra de Deus significa o poder de Deus, o meu poder justo, minha destra, eu com a minha mão direita, eu seguro na tua mão direita, e eu te levanto. Você tem que perceber, irmão, você não está sozinho, você não leva a tua vida cristã sozinho, Ele está com você, Ele te sustenta. Agora, não terminou não, vou tentar ser o mais breve possível aqui. Mas Deus garante, irmão, que você vencerá todos os seus inimigos. Todos eles. Veja, verso 11 e 12. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada. Os que contenderem contigo perecerão. Você os buscarás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo se tornarão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Está vendo aqui? Deus está prometendo,
sabe os seus inimigos? E não faltava inimigo a Israel. Assim também não falta inimigo à igreja hoje. O Brasil já está sendo perseguido pelo governo brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso, pelas autoridades. Um grande plano está sendo arquitetado, cada vez mais, para ir acabando com os evangélicos. Os homens se tornam nossos inimigos. Nós não somos inimigos deles, mas eles são nossos. Então, o cristão ele é cercado muitas vezes de inimigos, mas o Senhor diz, eles se tornarão nada. Eles não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E Paulo diz, né? Não temos que lutar contra carne e sangue. Quer dizer, a gente não tem que fazer guerra com homens. A gente não tem que agredir ninguém. A gente não tem que responder. A gente tem que tratar todos com mansidão, com amor, com compaixão. Mas eles não vão prevalecer. Agora, pensando naqueles seres um pouco superiores, o anjo caído, Satanás, e seu exército, os demônios, são nossos inimigos ferrenhos. Estão sempre ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A batalha é ferrenha. Eles são muito superiores em poder e força do que nós. Nós somos como mosquitos diante de um demônio. Só que o Senhor diz aqui, eles vão perder, eles não vão vencer a igreja. Se você é um cristão, o diabo não vai derrotar você. Ele pode te pegar numa situação ou outra, te vencer uma batalha, mas ele não vai vencer a guerra. A guerra final está vencida. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e vai ser atormentado. E nunca mais vai nos atormentar, nunca mais vai nos tentar. Os demônios que nos cercam estão sempre tentando, eles não vão poder nos vencer. Nós temos como que um escudo do Todo-Poderoso nos protegendo. Não fosse isso, irmão, já era. Nenhum verdadeiro pregador do Evangelho conseguiria viver uma semana. Nenhum cristão verdadeiro conseguiria sobreviver ao poder do diabo e dos demônios. Mas ele promete, eles vão perder. Outro inimigo, o pecado, nosso próprio inimigo, nosso próprio pecado. Deus nos perdoou em Cristo o nosso pecado. Hoje Ele nos deu o Espírito Santo que nos faz conseguir dominar esse pecado. E um dia esse pecado será extirpado da nossa vida. Vencido. E a morte, o último inimigo do homem. Morrer é o maior pavor de todos, né? Mas a morte simplesmente nos leva para a presença de Cristo. A morte é uma bênção para o verdadeiro cristão. É o momento da sua promoção, da sua glória. Meus irmãos, nunca percam de vista o ensino bíblico. Os irmãos que partiram ano passado, e os outros também, dos outros anos, não pensem que eles perderam alguma coisa, que eles ficaram frustrados, que eles foram derrotados. Os nossos irmãos, hoje, estão na glória, vencedores, puros, felizes. Nós é que estamos lutando, eles já estão descansando, junto com o Senhor. Então, nem a morte pode vencer o Filho de Deus. Você pode ter medo de como vai morrer. Eu confesso a você que eu tenho. Tenho pavor de ficar doente. Deus é tão bom que me deu saúde, até hoje. Mas eu sei que uma hora a saúde vai acabar. E a gente fica com aquele medo, né? O que a gente vai ter? Onde que a gente vai parar? Qual vai ser a nossa luta? Meu amado, esqueça tudo isso. Confia no Senhor. Ele cuidará de você no momento certo, o levará para a sua presença e você não perderá nada. Nada. E o inferno?
esse lugar terrível de juízo, de condenação da humanidade. Aquele que pertence ao Senhor jamais entrará nele. Jamais. Vão passar nem de perto. Nem 10 minutos vamos estar lá. Porque o Senhor levou sobre si o nosso inferno na cruz, para que nós nunca tenhamos que entrar lá. Meu amado, você é cristão? O teu destino é o céu, não é o inferno. Eu fico apavorado com certos cristãos que eu já conversei com gente que diz que ser cristão e fala, eu não sei, eu vou acabar parando no inferno. Irmão ou irmã, para de pecar, que aí você vai ter certeza da sua salvação. Não pense uma coisa dessa. Você é um cristão, como é que você vai parar no inferno? Jesus levou a sua culpa na cruz. Você está indo para a glória, a não ser que você não seja crente. Aí você tem que se converter. Nem o inferno nos vencerá. Então, o Senhor nos ordena não ter medo, promete nos ajudar, garante a vitória completa, mas também, isso também é muito bom com relação ao medo, Deus te diz o quanto você é especial para Ele. Nossa, por que Deus diz que você não precisa ter medo? Por que Ele diz que vai te ajudar, te proteger? Por que Ele diz que você vai vencer todas as coisas? Porque você é muito especial para Ele. E aí que a gente fica baratinado, né? Eu especial para Ele. É a graça, irmão. É a graça maravilhosa que Deus, como eu sempre digo, pegou uma pedra no meio da rua e disse, este é um diamante de 40 quilates. Vale milhões para mim. Estava na rua jogado, mas agora vale milhões para mim. É isso que Ele fez com a gente. Olha o verso 8 e 9, irmão. O que nós somos para Ele? Verso 8. Primeiro está dizendo, mas tu, ó Israel. Eu quero dizer para você que Israel, em suma, é o Israel dentro do Israel. Isso é, aqueles que são verdadeiramente servos de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É um povo só. Então Israel aqui é o Israel espiritual e a igreja do Senhor formando um só povo. Então Israel é você, se você é cristão. Ele poderia falar assim, mas tu, ó igreja, mas tu, ó Israel, primeiro, servo meu, você é servo de Deus, você tem essa honra, é uma honra, irmão, ser servo de Deus, é uma honra servir a Deus. João Batista, que era muito maior do que nós, ele disse assim, com relação a Cristo, eu não sou digno de desamarrar a sandália dele. Eu não sou digno de desamarrar a sandália dele, quer dizer, eu não sou digno de ser servo dele. João Batista. E nós também não somos, mas ele nos deu essa honra. Servos dele. O que mais? Aqui ele fala, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, eleitos por Deus. Deus nos elegeu, eleitos dele. Terceiro aqui, semente de Abraão, somos descendência da linhagem dos salvos, filhos espirituais de Abraão, descendentes de Abraão. Aqui ele continua no verso 9, tu a quem tomei desde os confins da terra, somos aqueles que foram trazidos de longe. Trazidos de longe, te chamei desde os confins da terra. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou. E depois, quando os judeus também entraram no cativeiro, Deus os trouxe. E aqui, no nosso caso, nós estávamos muito longe de Deus. Concorda com isso? Tem gente que diz que é crente, que não, estava pertinho. Eu estava quase colado com ele só deu um empurrãozinho. Não, amado, cada um de nós estava muito longe de Deus, e Deus nos resgatou de muito longe dele. Ele nos trouxe de longe.
Ele continua, verso 9: Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei. Nós somos os chamados, irmãos. Você der uma olhada no Novo Testamento, você vai ver essa palavra diversas vezes. Chamado de Deus, chamados santos, os que foram chamados. Se você fizer uma pesquisa nesse verbo, vai ter diversas vezes. Deus chamou você. Não foi você que chamou Deus, não. As pessoas, não, eu chamei Deus. Você chamou Deus depois que Deus chamou você. Deus é que te atraiu. Ele nos amou primeiro. Deus nos atraiu, nos chamou. Nós somos os chamados. E aí ele continua, lá no final do verso 9: Tu és o meu servo. Irmão, está aqui. Servo de Deus. Meu servo. Isso é uma honra. A Bíblia dava honra no Velho Testamento a, por exemplo, Abraão, Noé, Daniel, Samuel, meus servos, meu servo. Nós somos servos de Deus. É a Deus que você tem servido? Eu espero que sim. Servo de Deus. E por último aqui, nós somos aceitos. Olha no final do verso 9. Aliás, antes tem o escolhido, né? A ti te escolhi. Somos escolhidos. Fomos eleitos, fomos escolhidos. E por fim, fomos aceitos. Olha, não te rejeitei. Somos aceitos. Meu irmão, diante de tudo isso o quê? Que Deus diz para você não ter medo. Que Deus garante para você: eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita, eu te sustento com a minha mão direita. Diante de que Ele diz que vai nos ajudar, diante do fato que Ele garante que os nossos inimigos vão cair, e diante do fato que nós somos tão especiais para Ele, não temas. A nossa vida, irmão, é uma vida de fé. E a fé não é um sentimento abstrato, uma experiência estranha. A fé é você pegar a palavra, como nós pegamos agora, tirar o significado dessa palavra e aplicar para nós. Deus falou para eu não ter medo. Mas Deus falou para eu não ter medo. O Senhor Jesus falou no Sermão do Monte: não andeis ansiosos no que vocês vão vestir ou vão comer. Filipenses 4, não andem inquietos com coisa alguma. Antes as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Por toda a palavra está escrito não temas. Eu não sei, mas tem alguns pregadores que dizem que há 365 vezes na Bíblia não temas. Uma para cada dia. Diante do fato que Deus disse que eu não tenho que ter medo, que Ele vai me ajudar, que Ele vai derrotar meus inimigos, e que eu sou especial para Ele, que Ele me ama, que Ele me escolheu, que Ele me chamou. Só tem uma conclusão: eu não quero temer. Eu vou fazer tudo para não temer. Na hora que eu tiver medo, tem um salmo que fala isso: quando eu tiver medo, confiarei no Senhor. Jesus falou para Jairo, tinha perdido sua filha: não temas, mas crê somente. O temor e a fé estão em polos opostos e são inimigos. Onde vem o temor, a fé diminui. Onde vem a fé, o temor diminui. Não tenha medo, creia. O Senhor não está garantindo uma viagem tranquila, mas está garantindo uma viagem segura. Você vai chegar lá. Mas o que eu vou ter que passar?
para de pensar no futuro. Basta cada dia o seu mal. Não fica ansioso pelo dia de amanhã. Você tem que carregar um peso muito grande já hoje. Se você botar toda a tonelada do futuro e do passado, você vai cair. Não pensa no amanhã, pensa em hoje. Deus proverá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã o Senhor vai continuar nos sustentando. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor proverá. Creia no Senhor. Não tenha medo. Por tudo que Ele te falou. E saiba que, quando você tem medo, você está desonrando. Então fala para Ele: Senhor, por favor, me ajuda. Eu não quero ter medo. Me ajuda a não temer. Eu vou me esforçar, mas me fortalece, me ajuda. Eu preciso de Ti. E eu vou lutar contra o medo, contra a ansiedade, contra a depressão, contra o desânimo, contra toda a dificuldade que eu tiver. Porque o Senhor estará comigo. Isso é fé. Isso é fé. E o Senhor quer que nós tenhamos fé. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por essas promessas maravilhosas, por essa obra gloriosa que fizeste por nós e pelo teu imenso amor que nos dispensou. É demais para nós pensar nesse privilégio. E, ó Deus, a nossa natureza é ter medo, mas o Teu Espírito está em nós, o Senhor está pronto a nos ajudar. E eu te peço, Senhor, tira o medo dos nossos corações, nos ajuda a ter fé, a confiar em Ti, a ser fortes, inabaláveis, porque estamos na rocha. Eu não sei a situação de cada pessoa que está aqui, mas eu confesso, eu tenho medo, muitas vezes, de várias formas, as várias formas que o medo toma. A preocupação é uma espécie de medo. Mas, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor nos ajude, para que realmente nós possamos viver confiantes em Ti. Mais do que vencedores, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajudará. O Senhor vai vencer nossos inimigos, porque o Senhor nos ama com grande amor. Louvado seja o Teu nome. Que a Tua palavra entre em cada coração, promova a fé, o fortalecimento de cada alma, em nome de Jesus. Amém. Querendo Deus, irmãos,